gravado aqui para a gente compartilhar nas redes, além do próprio portal Blue Santos. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia a todos. Uma satisfação muito grande aqui. A gente está realizando aqui o nosso 5º webinar. Nós já tivemos aqui alguns webinars nesta nova metodologia de trabalho aqui, com a reunião de líderes e agora aberta ao público das pessoas envolvidas no Blue Santos. Nós tivemos um primeiro webinar que tratou da Fundação ZERI, que é a fundação que representa o Gunter Pauli aqui no Brasil e outros lugares do mundo, através do Lúcio Busch, que nos fez essa apresentação. Depois nós tivemos o prazer de receber aqui o Eduardo Lustosa, que trouxe o assunto hidrovia para nós. Na sequência, nós tivemos o Fábio Tatsubo, que é responsável pelo movimento ODS em Santos e que nos falou sobre as ODS, né? Uma boa apresentação, ótima apresentação também. A última apresentação nós falamos sobre a economia azul dentro da política e estratégia nacional de segurança, que foi comentado pelo professor Secomandi, que também é amigo do Áureo. E hoje nós temos a satisfação aqui de estar recebendo o Áureo, antes de mais nada, um amigo. O Áureo, junto com o Lustosa, e quando foi presidente, ele estava na posição de presidente, o Marcos Teixeira Pio, foi quem nos recebeu na associação, e que nós tivemos a primeira conversa sobre a Blue Economia, e que nos recebeu muito bem. Então, enfatizo aqui mais uma vez, Áureo, a sua boa recepção. Já falei isso ao próprio Pio, ao próprio Lustosa, e você agora também publicamente aqui, que nos recebeu tão bem, e agora colaborando mais uma vez aqui com essa apresentação. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o Áureo, rapidamente aqui, queria comentar um pouco a respeito do Áureo, né? Professor, doutor Áureo Manuel Pascoaleto Figueiredo, graduado em Engenharia Civil, em Engenharia de Operações Mecânicas e Ferramentas, né? Com pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, mestre em Engenharia de Transportes e doutor pela Poli no USP na área de automação portuária e segurança do trabalho. Além disso, ele é diretor na Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos e um membro muito importante aqui desse projeto do Santos. E, finalizando ainda, é um excelente amigo e uma excelente pessoa também, não é porque estamos aqui na frente do Áureo, mas uma pessoa, um ótimo profissional, família, né, Áureo? E uma pessoa que eu admiro bastante. É um prazer enorme estar com você aqui, Áureo. Seja muito bem-vindo aqui conosco. Bom, compartilho, Gerson, essa consideração e amizade, tá certo, com os colegas, com você, com o Secomandi, sênior, vamos dizer assim, e com os colegas aí desse lindo trabalho que é o que se relaciona com a economia azul, Matias e todos aqueles que estão conosco no Work, e que são uma contribuição importante para a sociedade, no momento que a gente vive e com perspectivas para o futuro. Então, é uma alegria muito grande estar aqui e vamos em frente tratar de assuntos aí que me parece que são assim, bastante importantes. Muito obrigado. Então, qual a dinâmica? Vocês vão fazer alguma pergunta? Como a gente... Não, a gente quer fazer algumas perguntas, sim, Áureo. Primeiro, eu gostaria que, se você pudesse assim, dar um primeiro overview, né? Sim, tá certo. Do que é então, esse assunto. Entendi. Não, pode falar. Então, vamos lá. Nós estamos aí hoje com esse tema do regime hídrico. E tem duas coisas que não são exatamente iguais, vamos dizer, com uma perspectiva de água doce e águas abrigadas, tá certo? Uma é uma característica físico-química da água, a condição que ela é potável, enquanto águas abrigadas é uma outra coisa, tá certo? Então, aqui na realidade, um termo de marinha, um termo de navegação, um termo portuário,
que é aonde você encontra um abrigo, tá certo? Essa palavra, e eu vou usar esse recurso de tentar fazer pequenas considerações a respeito das palavras, até para é uma característica de professor há 40 anos, de sempre olhar para o significado das coisas que nos ajudam a entender, vamos dizer, o que a sua origem, de como elas funcionam e a utilidade que possam ter. Então, águas abrigadas são um abrigo, onde você está protegido de algum tipo de situações que, no caso de marinha, de porto, são as condições adversas de mar aberto. Onde um porto de mar aberto, você tem que ter proteções e está sempre sujeito à inclemência das forças da natureza. Nas águas abrigadas, elas também atuam, mas atuam de uma forma mais atenuada, digamos assim, pelo próprio ambiente, pela própria condição geográfica local. Então, até a palavra porto, né, no nosso tem essa apresentação em português, mas quando você pega harbor, quando você pega em francês Havre, que é até o nome de uma cidade muito parecida aqui com Santos, é abrigo, né? Então você está num lugar abrigado. Então está aí a tal das águas abrigadas, aquelas águas onde você tem operações e estão relativamente protegidas à agressividade das forças da natureza. E completando, perspectivas disso dentro da economia azul, tá certo? Vamos tentar colocar alguns caminhos assim nesse sentido. E vendo assim já para começar, vamos dizer, onde se fala de regime hídrico de água, né? A água ela está presente nos nossos corpos, na nossa própria condição humana, tá certo? Há referências que, em média, nós temos 60% de água no nosso organismo, tá certo? E com os bebês, até 68%. Os idosos que bebem menos água, por volta de 5%. Então, claro que são números assim apenas de referência, mas dão essa característica, que a água faz parte da nossa vida, né? Então, a gente vai começar olhando para fenômenos naturais e antrópicos, aqueles que são de origem ou com interferência humana. Então, vamos dizer, nós temos que olhar sempre dentro dessa perspectiva para ter um crescimento sustentável, certo? Que abordaremos aí nessa apresentação. Então, regime hídrico, o que significa isso? O ciclo hidrológico, né? Ciclo das chuvas. Começa, vamos dizer, com as características que geram a chuva, que são sistemas de evapotranspiração, condensação e precipitação. Então, essa transpiração é devido ao quê? Ao calor. Né? Calor é energia em trânsito, energia que está mudando de um polo para outro, de um mais quente para um mais frio. Essa é a ordem natural das coisas. Então, a evapotranspiração é a evaporação dos solos e, vamos dizer, da vegetação, onde aquela água que se desprende por ação do calor, ela vai sendo transportada para a atmosfera na forma de vapor, num determinado momento, vai se agregando, formando nuvens, e depois condensam e se precipitam. E aí, quando caem ao solo, você tem, então, uma condição que uma parte vai se infiltrar no solo e outra parte vai escorrer pela superfície, né? Então, existe um sistema chamado runoff, que é esse escoamento superficial, ou deflúvio, também é um nome que é utilizado, e esse deflúvio vem da palavra fluvius, que é rio, fluvial, e outras utilizações da palavra. E outra parte se infiltra. Então, aí nós temos, nesse runoff, esse escoamento superficial, a base do método racional.
para dimensionamento de obras de drenagem, tá certo? E aqui eu já vou comparar, desculpe até falar coisas para as pessoas que conhecem bastante o assunto, mas só para ter termos de comparação, nós temos drenagem e dragagem, que é uma palavra parecida. E qual é a diferença fundamental? Então, a drenagem é um sistema que permite você tirar a água de uma posição ou de dentro de um corpo e levar adequadamente até outro local. Enquanto, então, trabalha com elementos líquidos, né? E a dragagem, quer dizer, ela está tratando de retirar partículas sólidas, né? Então, você faz uma dragagem de um canal, você está tirando, então, elementos de partículas ou até pequenos volumes, né, de um local, geralmente, onde você tem um corpo d'água. E você tira essas partículas sólidas, né, daqueles elementos conhecidos como silt, argila, né, que são elementos, componentes do solo, e as areias, que também estão presentes através vamos dizer, de uma granulometria um pouquinho maior. Mas o que interessa nisso é o seguinte: isso tudo faz parte de um contexto das chamadas obras de arte correntes. São aquelas mais simples que a gente tem no nosso dia a dia e que recebem essa característica, obras de arte. Sejam sarjetas, bueiros, tubulações, escadas hidráulicas, dissipadores de energia, é uma quantidade bastante interessante de elementos que estão presentes aí nas nossas atividades. Bom, isso então o regime hidrológico. Você tem um calor que levanta vapor, que se condensa, que se precipita novamente, e isso faz essa modificação a partir de uma fonte líquida e que vai se distribuindo. Bom, no nosso relevo, na interação do regime hidrológico, aqui já chegando perto aqui da nossa condição de Baixada Santista, né, nós temos as encostas, onde preferencialmente você tem um escoamento mais rápido, até pela inclinação, e os talvegs. Talvegs é um termo usual, vem do alemão, Talweg, né? São duas palavras, né? Tal seria caminho do vale, Weg é caminho, né? Tal, vale. Então, é uma linha geométrica de pontos mais baixos de uma superfície. Então, são aqueles caminhos por onde a água escoa preferencialmente nos pontos mais fundos de uma encosta, tá certo? E esse termo, talvez, que se aportuguesou em Talweg, tá certo? Ele continua sendo um Talweg, mesmo que ele tenha seco, porque ele é a posição natural de escoamento das águas. Então, ainda que ele esteja seco, ele permanece lá aquele caminho. Então, isso é uma referência, assim, um termo de referência muito importante assim, nas obras de drenagem e escoamento. E esses caminhos do vale, eles eram os pontos principais para a construção dos caminhos, né? Onde você tinha rodovias, ferrovias, estradas simples, tudo, porque antigamente havia muito pouca disponibilidade de máquinas para se fazer as chamadas obras de arte especiais. Então, aqui a gente entra num outro tipo de coisas mais complexas, né? São as pontes e viadutos. Lembrando que pontes são sobre um curso d'água, tá certo? E os viadutos, né? Por exemplo, sobre ruas, sobre locais onde não são preferenciais assim, para escoamento superficial. Temos os túneis, né, que é através de solos, através de maciço, cortinas atirantadas, que são contenções nas encostas e outras. Então, as obras de arte corrente são aquelas mais comuns que a gente encontra e as obras de arte especiais são essas mais complexas. Então, chegamos aqui na nossa, no nosso ambiente e se você
puder passar duas imagens dessa, que está aí no controle. Bom, aqui, em primeiro lugar, a nossa América do Sul, né? E aí a gente vê essas condições superficiais aí de escoamento, né? Do lado esquerdo da foto, a Cordilheira dos Andes, um grande divisor de água, né? Natural, gigantesco, que interfere totalmente na nossa condição de América do Sul. E logo junto ao pé da cordilheira, vê grandes planícies, né? Uma planície mais ao norte, né? A planície amazônica, onde se forma o Rio Amazonas, seus afluentes, toda a bacia hidrográfica do Amazonas, e ao sul a outra planície, né? Que é o Chaco, ou Pantanal, né? Que vai aos países ali, Bolívia, Paraguai, Argentina, né? Enfim, até a parte mais meridional aí da América Latina. E ainda no Brasil, né? Para o lado do Atlântico, lado direito, nós temos aí algumas formações também de montanha. Pode ir para o próximo, por favor, Ana? Bom, então aqui é uma visão que eu gosto de mostrar. Esse mapa é muito bonito. Ele é do século XVII e mostra bem ao centro, né, uma formação de terra, que é a nossa querida ilha de São Vicente. Representa, né, a nossa querida ilha de São Vicente. Então, essa é a condição que encontraram, né, os navegadores quando chegaram por aqui e fundaram primeiro São Vicente, né, a célula máter aí nacional, e depois aqui a Vila de Santos, um pouquinho mais para a direita, né, ela está na posição norte-sul, então começaram do lado oeste da ilha, na posição sudoeste, né, e vieram depois para Santos, aqui na outra margem. Mas o que me chama muito a atenção nessa imagem é que a ilha, você percebe muito bem que ela tinha condições que favoreciam a circunnavegação, ou seja, a navegação no entorno da ilha. Então, ali pelo lado de São Vicente, nós temos o chamado Porto das Naus, né? Certo? Logo depois ali daquela região onde está atualmente a Ponte Penso. Então, a circunnavegação era a condição natural de percorrer essa região, tá certo? E hoje, assim, por circunstâncias do progresso, sem um olhar para a importância dessa navegação, hoje nós temos 6 que praticamente impede a passagem de barcos, embarcações chatas, tal de médio porte, não passa um veleiro embaixo da Ponte Penso. E tem várias outras, duas pontes ferroviárias, uma do litoral e outra da antiga SPR, que foi construída bem mais tarde, e várias que foram construídas recentemente, sem respeitar o que a gente chama de gabarito de navegação. Ou seja, sem essa preocupação, construíram a obra de arte, e essa obra de arte hoje é um obstáculo à nossa navegação. Mas essa imagem proporciona esse olhar de como era possível circunnavegar ao entorno da ilha com embarcações. Hoje, você só consegue fazer essa circunnavegação com muito pequeno, com jet ski, eventualmente. Mesmo assim, já houve casos que, em situações de o jet ski ter o condutor apertado num impacto com o fundo de uma ponte, inclusive a perder a vida. Mas pode passar para a seguinte, que é aí essa visão que eu já gosto muito, né? Que uma vista atual da nossa região, a cerca de 6 quilômetros de altitude, né? E que a gente vê numa mesma foto, né, essa conurbação aqui da região de Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão, uma parte de Guarujá,
E, ao mesmo tempo, contempla a mancha urbana da capital, de São Paulo, já no alto aí do Planalto. E isso nos coloca de frente com uma contradição. Em primeiro lugar, com um capricho da natureza, né? Uma parte assim, que vamos dizer assim, é o andar terra, é o nível do oceano, nível atual do oceano, né? E isso nos faz crer que um dia o oceano já passou por cima desse ponto onde a gente se encontra e que era impedido por essa muralha natural, que é chamada de Serra do Mar, e que, na realidade, é o contraforte do Planalto, né? Então, a gente percebe, mesmo estando tão perto de São Paulo, o quanto foi difícil a evolução da nossa sociedade, que ao longo de 350 anos, desde o descobrimento até meados do século XIX, era praticamente impossível, ou só se conseguia vencer essa barreira com muito esforço, com muita dificuldade, porque são 800 metros de altura, continuam lá, e num momento que não havia estradas, não havia veículos de transporte, o transporte era feito de forma muito precária, etc. Isso impediu praticamente o crescimento aqui da nossa região. Então, isso só realmente teve uma mudança importante, vamos dizer, como falei, vamos dizer, em meados do século XIX, em 1850, 1855, então se fez a concessão. Já havia uma atividade econômica no interior do Estado, que gerava produtos que poderiam ser exportados, produtos que havia demanda mundial para isso, né? E que precisariam chegar de uma forma mais rápida, né? E não tão difícil ao Porto de Santos, que já era o local onde ancoravam os barcos, né? Aqui em Santos, e que poderiam seguir para a exportação. Então, foi feita a concessão para a inglesa, né, São Paulo Railway, para a construção de uma linha que foi feita e inaugurada em 1872. Vamos dizer, uma linha de Santos até Jundiaí, passando pela vila de São Paulo de Piratininga. Só para ter ideia, os registros indicam que nessa época, em meados do século XIX, Santos teria 5.000 habitantes. E São Paulo, todos esses gigantes que temos hoje, na época teria 20.000 habitantes, com mais de 20.000 habitantes. Isso enquanto a capital do Império, lá no Rio de Janeiro, já tinha 600.000 pessoas. Então, nós éramos realmente pontos de habitação muito limitados, etc. E a ferrovia propiciou, com essa facilidade de transporte, dizer, entre os pontos que ela atendia, uma condição assim muito melhor. Mas, veja bem, o nosso propósito é falar de regime hídrico, e isso é muito claro nessa foto. Então, a gente vê uma extensa área verde, que é essa área, vamos dizer, do contraforte desse planalto, área de preservação, área onde não deve ser preservado, assim, essa coisa, e aonde que separam, vamos dizer, na realidade, duas planícies, né? Uma planície baixa, que é o nível do mar, e uma outra planície elevada, a 800 metros de altitude, e com uma característica interessante. A parte superior dessa planície, que é o Planalto Paulista, ela tem uma declividade muito suave no sentido do interior. Então, toda a água que se precipita nessa região verde, ela vai ser dividida entre esses pontos. Uma parte vem aqui para a Baixada, e forma a nossa hidrografia
de planície, que é muito interessante. Nós temos 18 rios apenas nessa nossa região aqui da Baixada Santista, né? E a outra parte, vamos dizer, que está no Planalto, ela vai escoar em direção ao centro do país, né? Então, ela faz o caminho contrário, ela vai para o interior, enquanto que aqui escorre pela serra, vem aqui para o litoral. Então, tem algumas curiosidades muito interessantes que são o Rio Tietê, que nasce aqui a cerca de 30 quilômetros, a nascente do Rio Tietê, no alto da serra, como encontra esse obstáculo de um ponto elevado, um divisor de águas, que é o termo que a gente usa, e não consegue descer aqui para a Baixada, essa água toda se dirige e vai coletando outras bacias no caminho para o sentido do interior, vai lá para o Rio Paraná. Pode pôr o outro slide, por favor? Olha lá, aqui o satélite, a mesma foto, muito mais alta, né? Então, você tem aqui a costa oceânica, ali sob nuvens, aqui ficou um pouquinho prejudicada na imagem, a cidade, né? Santos, São Vicente, e também já uma parte de São Paulo, e você vê, então, dois grandes cursos d'água, o da direita é o Rio Tietê, da esquerda é o Rio Paranapanema, que vão lá no fundo desaguar no Rio Paraná. Então, você veja, o Rio Tietê, que podia vir aqui para o mar, aqui, sair em Santos, ou em Bertioga, aqui, nessa região que nós estamos aqui, ele vai fazer uma viagem para a próxima imagem. Olha só, eles vão, então, ali nós temos em vermelho a posição de São Paulo, e uma primeira grande bacia, que é a do Rio Paraná. Então, os dois rios caminham para o Rio Paraná, descem, o próprio Rio Paraná depois se encontra com uma outra bacia, que é o Rio Paraguai, que traz água lá do lado do Mato Grosso, e vão para o Rio da Prata. E vão encontrar o Oceano Atlântico depois de uma volta de milhares de quilômetros. Então, veja só, aquela mesma chuva, que uma parte escoou pela serra e veio para o mar, para a Baixada Santista, tá certo? Rapidamente, e a outra parte que caiu na área do Planalto e foi se agregando com todas as outras contribuições das bacias que temos aí no estado, que seguem esse caminho, e vão dar uma voltinha, certo? Passam por Itaipu, chegam lá no Rio da Prata e vão, então, encontrar ali o oceano. Então, vejam bem, pode passar a próxima aí, por favor? Aí, então, essa é uma... Está um pouco difícil de ler, mas nós temos ali... essa é a rede hidrográfica da Baixada Santista. Então, é muito rica. E ela já foi muito usada para transporte de pessoas e mercadorias, apesar de ser rios muito sinuosos, cheios de meandros, elas têm realmente um potencial de prestação de serviço que não é que para ser feito, é que precisa ser retomado, porque já foram muito usados e isso pode ser ainda retomado e continuar oferecendo aí para a situação. Bom, então, ainda prosseguindo um pouco mais, vocês percebem que eu estou relacionando, até porque são muito afins, vamos dizer, os temas, vamos dizer, ambientais, com os temas relacionados à mobilidade, porque faz parte, vamos dizer, estão uma condição que, como a gente viu, de desenvolvimento fantástico, que é a condição de transporte. Então, eu estava falando lá na parte de transporte, que em 1872 inaugurou-se essa estrada, e isso foi uma maravilha, tá certo? Era um sistema assim, bastante simples, mas muito funcional,
como é que vence um desnível, né, de 800 metros? Então, os ingleses utilizaram um sistema chamado funicular. Nós temos aqui um exemplo bem simples, bem interessante, funciona há um século, que é o funicular aqui do Monte Serrato, né, onde você tem um sistema de corda, né, de corda não, cabo de aço, tá certo? A palavra funus, em latim, é corda. Funículo seria uma cordinha, mas, evidentemente, para puxar uma composição, ainda que seja pequena, limitada, era um cabo de aço e era movimentado por uma máquina que auxiliava essa tração. Então, esses 800 metros eram vencidos em 8 quilômetros, tá certo? E você tinha, então, uma rampa de 8%, certo? Então, a cada 100 metros, você tinha uma subida de 8 metros. E, com isso, se vencia, em 8.000 metros, se venciam os 800 metros do desnível ali da região do Contraforte e do Planalto. Então, o que acontecia? Isso foi uma coisa assim inexplicável. Enquanto se levava uma semana, pelo menos, em Lombo de Burro, com grande dificuldade para ir de Santos a São Paulo, passou-se a levar do Valongo, da estação do Valongo, que foi inaugurada nesse sistema, quilômetro zero da Santos a Jundiaí, até a Estação da Luz, que é o quilômetro 72 dos 135 que tem até Jundiaí, e Santos, ali do Valongo, até a Estação da Luz, os trens, vamos dizer, levavam cerca de 150 minutos, 2 horas e meia. Se você pegar um dia de congestionamento, de dificuldades do nosso trânsito de hoje, você vai levar os mesmos 2 horas e meia, talvez, para chegar, mesmo que você tenha um carro possante, confortável, ar-condicionado e tudo, mas se pegar um trânsito congestionado, assim. Então, a implantação da ferrovia foi um marco de desenvolvimento assim, extraordinário. Sem contar que, ao longo do traçado da ferrovia, como acontece em muitos lugares, foram se instalando uma série de cidades, Cubatão na Baixada, depois no Planalto, Mauá, Santo André, São Bernardo, São Caetano, e a própria região de São Paulo, e seguindo até daí. Então, isso foi um marco, um divisor de águas do progresso. A serra era um divisor de águas físico, mas isso foi um divisor de águas do progresso. E aqui em Santos teve uma repercussão interessante, pessoal, porque como é que 25 anos depois da inauguração dessa linha, inaugurou-se o primeiro trecho do Porto de Santos, do Porto organizado. O Porto já existia de uma forma mais precária, desde que começou a ocupação da cidade, da vila, né, do local. Mas, a partir, então, de 1892, ou seja, 25 anos depois da implantação da ferrovia, começou a ser utilizado o primeiro cais acostável, trecho de cais acostável, ali na região do Valongo. E eu coloco uma lembrança assim, adeus Trapiche, porque como é que era feita o acostamento, a ancoragem dos navios? Eles não podiam chegar até a cidade, porque tem o talude natural do estuário, tá certo? Então você precisava de uma profundidade mínima, o navio parava longe, tinha que ter uma ponte, que chamavam trapiche, por sob a qual chegavam as mercadorias que iam embarcar e saíam as mercadorias que estão saindo. E isso tudo, vamos dizer, sobre ombros de milhares de pessoas ao longo do tempo que faziam essa transposição entre a cidade e o navio ancorado, né? Não era nem atracado. Mas teve um evento muito interessante, porque a hora que construíram o cais do Valongo, o primeiro cais organizado, vamos dizer, e se dragou, aprofundou aquele trecho até junto ao cais, ou seja, um navio podia
agora encostar, atracar mesmo no cais, os trapiches tiveram que ser demolidos. E, creia ou não, teve a chamada Guerra dos Trapiches, tá certo? Porque ali muita gente que vivia daqueles trapiches ficou prejudicada e agora a exploração passou a ser de uma companhia organizada, privada, né, que era a Companhia do Alto de Santos, da Freidini, e que os navios já encostavam diretamente na coisa. Então, tem esse episódio na história, se alguém se interessar, pesquisa aí, Guerra dos Trapiches em Santos, e vão ver coisas interessantes que estão no passado. Esses trapiches, inclusive, eles foram retratados, vamos ver, na imaginação de Capistrano de Abreu, grande pintor, que fez uma série de aquarelas, né, dessa região dos trapiches do Porto. Mas isso foi superado, a ferrovia se implantou, o porto se desenvolveu, toda a região se desenvolveu, e nós temos aqui agora a participação de gigantes mesmo, da nossa engenharia brasileira. Nesse porto, e inclusive a implantação do porto e a construção, idealização e construção da usina hidrelétrica de Itatinga, tá certo? Gerando água, aproveitando o desnível desse contraforte, né, dos 800 metros, foi gerar água lá a 40 quilômetros do porto, em Bertioga, e construiu uma usina hidrelétrica, foi inaugurada em 1910, e trouxe, então, energia elétrica para o porto e para a cidade, para Guarujá, Santos, São Vicente, e ela chegou até a transportar energia elétrica para São Paulo. O responsável por isso chamava Guilherme Benjamin Weitschenck, um dos gigantes da nossa engenharia. Nós tivemos uma outra solução, um pouquinho mais recente, né, que é a usina Henry Borden, que faz também esse trabalho de trazer a água para a Baixada, gerando energia elétrica. Tem outras implicações, que foi a reversão do Rio Pinheiro, e isso tornou a represa, o sistema da represa Billings um lugar assim problemático em termos ambientais, praticamente uma força séptica a céu aberto. Mas, de qualquer forma, esses dois grandes engenheiros, Billings, o Borden e o Weitschenck, que deram essa contribuição aqui para a engenharia, tanto quanto o Saturnino de Brito, né, que com os canais que implantou aqui em Santos, também permitiu que a cidade fosse saneada e que pudesse ter uma vida importante, é verdade. Por enquanto, isso, então, são considerações preliminares em relação a esse nosso regime hídrico que nós temos aqui. Falta falar ainda, vamos dizer, nessa primeira contextualização, da questão dessa chuva que cai, intensa, que cai até 3.000 milímetros por ano, tá certo? Então, imagine em 1 metro quadrado, 3.000 milímetros são 3 metros. Imagina que fizesse um reservatório em 1 metro quadrado, onde fosse acumulando a chuva que cai durante um ano, você teria um reservatório de 1 metro quadrado de base e 3 metros de altura. Isso são 3 metros cúbicos. 3 metros cúbicos equivalem a 3.000 litros em cada um dos metros quadrados onde está, de toda essa região da Serra. Então, percebam a quantidade imensa de água que cai, vamos dizer, todos os anos, praticamente. Um ano chove mais, outro ano chove menos, mas esse é o regime hídrico dessa região. Só que o que cai, e como já falei, escoa para o interior, tá certo? Segue um curso normal, tem uma hidrografia no Planalto também bastante rica, e as represas, os rios, né, que vão conduzindo para o interior. Agora, o que cai na encosta, isso é um problema muito grande. Por quê? Porque, geologicamente, o maciço aqui da nossa região, eles são muito antigos, são mais antigos até que os europeus. Tá certo? Então, eles são frágeis, são vulneráveis, são maciços que têm
uma chuva intensa provoca o desmoronamento das camadas superficiais. Certo? Então, essa preservação da vegetação, ela é importantíssima. Não, porque as áreas não chegam a segurar, eventualmente, grandes deslocamentos mas formam um anteparo para a chuva, formam um amortecimento dessas áreas. Mesmo assim, as águas caindo nas encostas provocam um efeito que se chama de coluvião, que é o arraste, quer dizer, de matéria sólida. Isso vai se consolidando. Tem os talveres preferenciais, vamos dizer, onde você tem cachoeiras e tudo, subindo a terra, você vê cachoeiras aí, em período de grande precipitação, mas eles também descem por toda a encosta. E esse arraste de matéria sólida, de partículas sólidas, é carreado para a baixada e vai enchindo o leito dos rios. Tá certo? Porque ele se deposita, né, nos leitos dos rios aqui da Baixada, e com isso você tem a formação do chamado aluvião, que é os depósitos de areia. As praias, aqui por efeito marinho, né, são depósitos de areia. Mas esses que vêm carreados da serra, eles têm um efeito muito danoso. E eles precisam ser removidos. Tá certo? Por quê? Porque eles matam o mangue. Tá certo? Na medida que você vai tendo o leito do rio sendo preenchido progressivamente por esse material carreado, você vai ficando com uma situação de menos espaço para reservação de água, de preciosa água doce. Tá certo? Isso é uma das riquezas da humanidade. Tá certo? E nós temos tanta água, falando desses volumes aí em abundância, que acabam, por não serem reservados, elas vão direto para o mar, se misturam na água salgada ou salobra, né, e se perdem. Tá certo? Então, ainda se consegue tirar bastante água. Nós temos, inclusive, um túnel reservatório aqui entre Santo São Vicente, incrustado na montanha, com 100 milhões de litros, capacidade de armazenar 100 milhões de litros ali. Mas essa água doce, ela continua sendo muito preciosa e tem que receber um olhar de conservação. Então, essa questão do arrasto de produtos sólidos, como eu falei há pouco, vamos dizer, o Guilherme Benjamin Weizsäcker, ele conseguiu transformar em energia, tá certo? Ou seja, carregando a água pelos dutos, tá certo? Ele gerou energia, então ele fez uma coisa que era danosa pela vulnerabilidade do maciço, transformou em energia. Da mesma forma, o Henry Born, lá em Platão, com a geração, isso já mais no século XX, né? Realmente com uma coisa. Então, essa é a intervenção benéfica da engenharia. Ou seja, pegar problema, tá certo? Canalizar as águas e transportá-las e torná-las úteis na forma de energia. Então, até um outro detalhe, você veja bem, eu falei do amortecimento que as plantas fazem em relação à água, a precipitação, o impacto da água e tudo, e acontece o seguinte, elas não impedem, vamos dizer, a movimentação da encosta. Então, o que acontece? Toda a encosta sofre um processo assim, muito lento, né, de deslocamento por ação da gravidade. Então, o que acontece? A planta, ela também vai sendo carreada. E a planta que nasce sempre vertical, né, buscando a luz, certo? Ela começa a se inclinar. E a hora que ela está sendo inclinada, ela volta buscando a verticalidade. Então, passando na terra, nas encostas, você vê plantas que são curvadas, tá certo? Ou seja, vamos dizer, ela parece que nasceu
assim meio enviesada e depois se aprumou. Mas, na realidade, ela nasceu aprumada e, à medida que a encosta se movimenta, ela busca novamente a posição vertical. Esse é um movimento conhecido como rastejo. Rastejo. Então, é esse deslocamento da encosta. Mas o que é importante disso, do ponto de vista ambiental, é que essa limpeza dos rios, e eu estou falando de um trabalho com muita responsabilidade, ela é essencial para que a gente retire esse material que assoreia os rios e retire de uma forma responsável, ou seja, tem um material que veio da encosta e vai arrastando material orgânico também, de restos, de plantas, de decomposições. Então, ele precisa ser retirado, ou seja, levantando-se, levantando-se, que eu falo, levantamento batimétrico primeiro, para ver a profundidade que se encontra o rio, depois sondagem, para identificar o chamado leito primitivo, tá certo? Então, qual era o leito antes desse assoreamento? E isso por avaliação de compactação, você determina qual era o leito primitivo, tá certo? Então, esse material que está sobre o leito primitivo, ele é um material que deve ser retirado, só que repito, com responsabilidade. É separar o que é um material mineral, que é silt, argila, areia, seixo, tal, que são indesejáveis ocupando esse espaço de reservação de água, retira-se esse material mineral, estabelecem-se as frações granulométricas que permitam uma utilização, tá certo? E isso destinar preferencialmente às prefeituras, às comunidades que têm utilidade, que pagam caro por esses produtos, que são extraídos em outros locais, tá certo? Então, se poderia fazer essa limpeza dos leitos até estabelecer os leitos primitivos, e com isso, você deixando que é material orgânico, o que é afim com os mangues, nos mangues. Ou seja, o que não pode é um material mineral se sobrepor ao mangue e vai asfixiando o mangue, vai matando o mangue. Tá certo? É uma coisa que se observa nas fotos aéreas, as manchas que vão se formando nas imagens, que são decorrentes dessa deterioração. Então, nós temos um trabalho que é desenvolvido aí também em conjunto com a associação, que se chama Rio Limpo, Meu Amigo. Rio Limpo, Meu Amigo. O rio, sem esse detrito, ele reserva água, um volume muito maior, permite a navegação, tá certo? Permite que as populações que têm essa atividade relacionada às colunas de pesca, os pescadores, aqueles que têm já essa tradição cultural da pesca, vamos dizer, tenham mais a abundância de água, acesso às suas embarcações, e com isso, você também tendo mais água, você pode ter uma proliferação de espécies características, né, dessa região estuarina, e também a possibilidade de ter a evolução desse conceito. Porque hoje, vamos dizer, a nossa pesca ainda ela é a pesca de incertezas, né? Não sei se eu vou pescar ou não, depende do tempo, da lua, das condições hidrográficas, da contaminação, quer dizer, não tem uma expectativa concreta, a não ser pela experiência, do que pode ser feito. E transformar isso em piscicultura, tá certo? Em fazendas, depois, pelos próprios pescadores, tá certo? Então, o pescador acompanha a formação, faz o manejo daquelas atividades e tudo, e consegue levar o seu próprio sustento da família e gerar renda. Então, esse programa Rio Limpo, meu amigo, onde a população enxerga a melhoria ambiental que isso traz, tá certo?
a perspectiva e de outros efeitos em relação, por exemplo, a controle de enchentes, porque aonde o rio já está cheio, lá não estava, tá certo? Então, se você tem uma capacidade maior de reservação, você pode fazer um controle melhor em relação às enchentes e eventualmente complementar com outros equipamentos de contenção. Mas até para avalanches, nas encostas da serra, onde você tem escorregamentos de grandes quantidades, massas de terra, de entulhos e matacões. Né? Então, é por todo importante esse trabalho. Mas aí a gente já vai entrar num ponto mais, já avançando nessa nossa apresentação, que é a questão de se ter efetivamente aquilo que se conhece por sustentabilidade. Porque é compreensível, caros amigos, todos nós que vivemos aqui há algum tempo na Baixada, e sabemos as coisas horrorosas que foram feitas aqui no nosso meio ambiente em nome de uma industrialização assim, sem preocupação de parâmetros consistentes. Contaminação de produtos, benzopireno, produtos não cancerígenos, e que trouxeram risco para populações, trouxeram danos para populações, que determinaram aquilo que se chamou a chuva ácida, né? Aquela chuva que vem lavando a atmosfera e transporta para o solo, vamos ver, elementos ácidos e tudo. Então, isso realmente criou assim, um antagonismo em relação à atividade antrópica, à atividade humana. Então, nós temos que resgatar a sustentabilidade, que é isso que se encaixa, na minha visão, perfeitamente, essa economia azul, aonde, vamos dizer, o bem-estar da população, o crescimento, o desenvolvimento, passa a ser feito com um olhar de ver aquilo que é importante, o melhor para o ambiente, o melhor para a sociedade e o melhor para a economia. Isso tem que estar equilibrado, tá certo? E nós temos gente muito competente nisso, os órgãos ambientais são muito competentes, temos o Ministério Público com um olhar legal, sempre atento nisso, tá certo? Agora, não pode simplesmente dizer assim, não pode fazer nada porque prejudica o ambiente. Não é só o ambiente, nós temos o ambiente, tá certo? Temos a sociedade, e isso precisa ser viável, porque não vai se viabilizar as coisas se não houver um equilíbrio. Então, já há uma maturidade para isso, em termos de que as pessoas não sabem o que não querem. Nós não queremos aquela poluição absurda que gerou passivos ambientais que foram extremamente complexos e onerosos para serem resolvidos. Vejam bem que o custo de recuperação ambiental é muito maior que o lucro que foi obtido trabalhando assim, sem maiores cuidados, sem respeitar o ambiente. Então, aquilo que eu estou dizendo passa por um aspecto extremamente importante de responsabilidade. Agora, simplesmente não vou fazer a limpeza dos rios, porque não pode mexer no ambiente, o ambiente ele tem a dinâmica que eu já ele de uma forma bem simplificada e tudo. Então, ele vai continuar nesse processo hídrico que leva à erosão no coluvião e os depósitos no aluvião. Então, é preciso que se façam as correções em benefício do próprio ambiente, em benefício das pessoas e com viabilidade ambiental, utilizando esse material mineral retirado, sob tutela das prefeituras, das comunidades, em benefício das comunidades. E isso gerando espaços para criação de peixes, lazer, mobilidade, tá certo? Por que eu não posso
vamos dizer, ter um sistema de mobilidade que eu vou chamar um Uber Boat, tá certo? Um Uber Lanche, um Uber Táxi, para ir da ponta da praia até a Alfândega, até o Parque da Longo, até Bertioga. Já tínhamos linha de barcos até Bertioga. Hoje os barcos passam com muita dificuldade no canal de Bertioga, por assoreamento, tá certo? Recentemente fizemos uma visita de uma lancha muito boa, mas pequena, e ela simplesmente não conseguia chegar, não tinha profundidade, 60 centímetros de calado dessa lancha, não passava, o sonar estava e dizia assim, não passa aqui que você vai ficar preso perto da ponte ferroviária ali, no contorno do chamado Casqueiro, né? Então, percebo, isso está extremamente assoreado. É como um corpo humano que o sistema venoso está completamente preenchido aí por colesterol e outros produtos, gorduras, etc. Bom, isso então é assim uma visão geral aqui da nossa região e as possibilidades agora, vamos dizer, até para não me estender demais, né, daqui para a nossa região são realmente benéficas. E é isso que eu, dentro dessa perspectiva, que eu queria fazer já considerações para a nossa região. Por quê? Vamos dizer, nós temos, então, a influência da maré, tá certo? Que a cada 6 horas, um pouquinho, vamos dizer, muda de direção. Então, nós temos pré-mar, que é a maré enchente, e a correspondência de maré vazante. Isso tem um efeito astronômico que permite que você saiba, a chamada tábua de marés, né? Você sabe tanto qual será uma maré daqui a 500 anos, quanto você sabe qual era a maré há 500 anos passados, a maré astronômica. Agora, no dia a dia, existe uma perturbação que é pelas características meteorológicas, tá? Então, essas condições de oscilação da maré enchente e vazante, elas não são fixas, elas são basicamente estabelecidas pela atração gravitacional que a Lua exerce. E aí nós temos as marés mais intensas, chamadas marés de Szilard, temos as marés menos importantes, que são chamadas marés de quarto ou de quadratura, onde você quase não tem oscilação de nível. Mas, então, esse é um ciclo perfeito, digamos assim, um ciclo que tem todo a ver com a existência do nosso planeta. Agora, o que acontece? Entra, então, a água salgada do oceano, tá certo? Recua, e você tem ali um certo conflito com a água doce que vem que é a posição pela chuva, tá certo? E os próprios rios ali de superfície. Então, como essas águas têm características e densidades diferentes, chegam em pontos que, em termos de fluxo, você tem um fluxo separado, vamos ver, da água mais salgada e a água mais doce, tá certo? Dentro do estuário, ou seja, dentro das tais águas abrigadas, que é, então, esse componente da nossa situação. O que acontece? Como esse material que sedimentou nos rios também é transportado para o estuário, ele vai também assoreando o estuário. E isso é um problema para os navios que entram e saem. Nós temos nosso porto, esse gigante aí, do qual todos nos orgulhamos, que é um fator de importância extraordinária para a região e para o nosso país, mas que precisam, então, de uma dragagem de manutenção, de limpeza. E essa retirada são milhões de metros cúbicos por ano que todo ano tem que ser retirado para manter a condição atual de profundidade. Então, o que acontece? Vamos dizer, com o surgimento de embarcações de maior proporção, não necessariamente mais altas, tá certo? Mais largas também, mas de
navios que precisam de maior profundidade no canal para poder entrar com segurança, então há perspectiva de aumentar ainda 2 metros na profundidade do canal de acesso e do nosso estuário. Isso supostamente em 2 etapas. Aumentar mais 1 metro agora e depois, durante a próxima década, outro 1 metro. Isso é retirada de milhões de metros cúbicos de lama do estuário. Então, o que acontece? O próprio estuário também vai ficar com uma capacidade maior de reservação, principalmente pela influência da zona oceânica exterior de água mais salgada. Então, essa cunha salina que conflita com a cunha de água doce, ela vai ter uma outra condição, e isso é um trabalho de acompanhamento extremamente importante para todos aqueles que têm responsabilidade no processo. Mas é fundamental para que a gente tenha uma melhoria da produção do porto. Nosso porto, que hoje comporta 60 navios, que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano. Qualquer hora do ano que você pensar e falar, o porto está trabalhando, estão lá 5, 6 mil homens, equipamentos, são 15 mil caminhões por dia que chegam ao porto, mais trens, e tenta-se melhorar essa composição, são muito mais caminhões que trem, não tem estrada que chegue, tem uma estrada prevista que só vai ficar pronta em 2032, tem outra estrada prevista que seria uma ligação do Rodoanel diretamente para a área continental aqui de Santos, que é uma proposta que já tem até um projeto funcional colocado, que o governo do Estado poderia e deveria olhar com um cuidado especial. Já foi entregue há vários anos ao governo do Estado, continua lá, vamos dizer, aguardando um parecer técnico disso. Tem uma liberação do governo para fazer uma nova pista descendo do SAI, do Sistema Tietê Migrante, que evidentemente vai contribuir, desde que seja feita com um olhar diferente da descida que foi feita aqui, onde não desce nem caminhão, nem ônibus, nem van. Tá certo? Então, não é isso que se precisa. Precisa de uma pista que comporte, que realmente melhore o acesso ao nosso porto. E essa outra, na verdade, o nosso olhar é que sejam feitas 2 novas estradas. E isso todo mundo vê que é absolutamente necessário. Ou seja, cada vez mais fica tão difícil você chegar a São Paulo a 70 quilômetros de distância, 60, 70 quilômetros de distância, quanto era no período pré-ferrovias e tudo. Mas voltando à questão, então, hidrográfica. Nós temos essa oscilação, estamos me referindo, da entrada e saída das marés, e isso tem muitos programas. Na Universidade de Santa Cecília, nós temos um trabalho há 30 anos do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas, mostrando como funciona esse sistema hidrodinâmico, e sempre com esse olhar. Bom, então agora, partindo já para a parte final, que é a sustentabilidade na economia azul, né? Com esse olhar, o melhor para o ambiente, o melhor para a sociedade, viável dentro da economia. Lembrando, tá certo? A iniciativa particular responsável precisa que seja viável para a gente poder implantar os projetos. Se a iniciativa particular não vier, o governo tem que tirar de outras públicas, né? De educação, de educação, sei lá, de saúde, tal, coisas essenciais. Então, o importante é que a iniciativa particular, que pode obter justamente um resultado econômico disso, mas que o faça com responsabilidade, que o faça pensando dentro de diretrizes de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. Essa é a regra do jogo, tá certo? E, principalmente, na evolução que a gente tem da gestão de riscos, né, que se sobrepõe à mera correção em função do que já aconteceu
Nós temos que hoje fazer uma previsão, trabalhar na prevenção, trabalhar na antecipação dos riscos e tornar isso muito além do puro regulamento, tá certo? Porque durante muito tempo, como o país tem um sistema regulatório assim muito grande, muito forte e tudo, quer dizer, o fato de você estar atendendo um regulamento genérico, tá certo? Muitas vezes não atende o que se precisa, tá certo? Isso é um estado que a gente, não, eu estou de acordo com as regras, isso é o compliance, estou de acordo com as regras. Isso é o mínimo, isso é o básico necessário, não quer dizer que não se deva atender às regras, pelo contrário, tem que atender. Né? E tem que atender às regras num sistema que é chamado declaratório, ou seja, cada um na gestão de risco, no olhar do seu projeto, no olhar do seu trabalho, tá certo? Que o faça da forma mais eficiente e responsável por isso. Ou seja, que o empreendedor declare que aquela atividade vai ser feita sem superar, sem provocar riscos incontroláveis, sejam além de limites razoáveis de operacionalidade. Porque, veja bem, o empreendedor não quer correr um risco desnecessário. Para que ele vai fazer um sistema que vai sofrer uma pane, vai pegar fogo, ou vai coisa tal, que vai custar muito mais caro e ele vai perder tudo que ele pôs lá. Tá certo? Mesmo que ele tenha um seguro, ele não quer isso. Ele quer fazer um trabalho que funcione, que atenda às regras e que dê lucro para ele. Isso é a regra óbvia dos negócios, a gestão dos negócios. Então, desenvolvimento sustentável. O melhor para o ambiente, o melhor para a sociedade, o melhor para a economia. E isso é uma coisa que funciona, tá certo? É capaz, precisa de monitoramento, precisa de acompanhamento. E, principalmente, para que a gente possa, dentro de um prazo razoável, atender uma das condições mais importantes da nossa economia. Bom, eu continuo avançando. Pedro, dá uma passadinha rápida nos slides aqui. Temos aqui coisa. Então, aí tem os 18 rios aí da Baixada, tem visões aí das encostas, pode ir passando, vamos ver aqui, outro olhar aqui para todos, a riqueza hidrográfica, os rios da região, e agora chegando nessa etapa, que é a reindustrialização da região metropolitana da Baixada Santista. Nós tivemos o Parque Industrial de Cubatão, tá certo? Que com eventuais defeitos, eventuais não, com defeitos importantes que foram de implantação no passado, investiram milhões, bilhões em sistemas de controle de poluição. E isso realmente é uma coisa que hoje está fechando. Cada 6 semestres você perde lá um empreendimento antigo e tudo. Continuamos com a refinaria, que é um grande esteio da nossa região, mas a maioria a Fosica fechou, que era um orgulho, era um orgulho da siderurgia da região, continua uma atividade de laminação, que é bem menor, ou seja, aquele portento que era aquela usina tomada de massa, né, 5 mil trabalhadores ali, e se realmente se perdeu dentro dessa frente. Então, principalmente dentro desse olhar da economia azul, a relação porto-cidade, né, como está aí depois, então, o porto é propriedade do povo brasileiro. O porto, apesar de ter 60 concessionários ou mais de espaços do porto, tá certo? Ele é um empreendimento federal, ele é nosso, é patrimônio do povo brasileiro. Então, nós temos que ter essa expectativa, que o porto, ele certamente gera bilhões, recolhe 200, 300 bilhões de impostos federais anualmente, que todos vão para o governo federal, que gerencia o Tesouro Nacional, né? E isso é realmente uma situação que precisa ser
impedida com o olhar da região. Claro que a região se beneficia do emprego no porto, mas o porto também passa pelo processo de automação, tá certo? E principalmente uma situação que é realmente assim, muito cruel com a coisa, que é a desindustrialização. Ou seja, eu acabei de falar de perda das indústrias que nós tínhamos aqui na região, tá certo? Por quê? Porque o país passou a adotar um modelo de exportação de grãos, um modelo baseado no agronegócio. Tá certo? Isso, evidentemente, não é uma questão de maldade. Vamos fechar as indústrias e tal. A indústria fecha porque ela fica inviável. Não consegue concorrer com outros países que não têm a mesma preocupação que temos aqui. Certo? Mas essa situação vai gerando assim uma depreciação da nossa vida local. Então, o porto, que continua crescendo, que tem uma perspectiva de dobrar esse movimento, na verdade, está dobrando em cima de produtos de menor valor agregado. Ou seja, saem principalmente grãos, que ainda serão processados no exterior, processados aqui, já foram produtos, pelo menos semi-elaborados, com matérias-primas semi-elaboradas para o exterior, e entra o quê? Entra principalmente fertilizantes, certo? Produtos que poluem, são perigosos e tudo que são necessários para a lavoura, lógico. Na realidade, quando você exporta grãos, tá certo? Na safra, maravilhosa safra, sempre crescente, tá certo? Você importa os fertilizantes que vão para a indústria e que se incorporam aos produtos. Quer dizer, na realidade, esses fertilizantes também estão incorporados nos produtos que você está exportando em seguida, evidentemente, com o processo realizado pela natureza, né, nas plantações. Mas, então, com isso, o que nós temos? Nós temos núcleo de riqueza que é o porto, gerando valores expressivos em relação à atividade que aqui é exercida, né? Um terço ou mais de tudo que é produzido no Brasil passa aqui pelo nosso querido Porto de Santos, mas vai se criando cada vez mais um cinturão de pobreza. Quer dizer, a população está empobrecendo, há um rebaixamento das rendas das famílias, tá certo? A automação vai substituindo a mão de obra e a gente não pode criticar isso, porque substitui o homem naquilo que é mais oneroso, que é mais cansativo, que é mais, tem maior risco, tem condições que realmente são serviços que o homem não pode fazer mais, porque não tem lógica. Tá certo? Então, ninguém vai ficar carregando saco para dentro de um navio quando você tem esteira transportadora. Agora, tudo isso precisa, então, ter um olhar para isso. Né? Então, aqui tem essa coisa que o porto e a cidade são irmãos gêmeos, são gêmeos ligados por uma coluna vertebral, gêmeos siameses, que é a Avenida Portuária. Então, de um lado tem o porto e do outro lado tem a cidade, com centenas de milhares de trabalhadores que não podem, moradores, inclusive, que não podem estar sujeitos a riscos que ocorrem. Lembre de Beirute. Mandaram lá uma atividade, vamos dizer, mal controlada e realmente sem um olhar responsável, mandou a cidade pelo lugar. Então, isso que a gente não quer. O que a gente quer? Sempre se pergunta assim, o Porto pergunta para a cidade o que te dói. O que a cidade quer estar ao lado de um porto de prestígio internacional, numa convivência pacífica e construtiva, tá certo? Emprego para o cidadão, ser ouvida no planejamento das operações portuárias, embora discricionariamente a autoridade portuária tenha o domínio das operações, não pode simplesmente chegar ele pode, né? Tem o domínio disso, mas o que a cidade quer é participar de uma forma, vamos dizer, construtiva com as definições que tem, tá certo? Quando se fez essa legislação, vamos dizer, das operações portuárias há 5 ou 6 anos atrás,
esse é um arremedo de consulta. Vamos dizer, a sociedade se manifestou em diversas coisas e foi absolutamente ignorada pelos então gestores de então, uma coisa assim, muito negativa, tá certo? Pela Associação de Engenheiros e Arquitetos, pelas universidades, fomos a coisa e dissemos e colocamos as objeções, isso aqui é muito perigoso. Não deve, por exemplo, fazer concentrações, que eles chamam de clusters, né, de produtos perigosos do outro lado da rua, tá certo? Onde moram 50 mil pessoas, sem colocar produtos que têm um potencial explosivo, como, repito, como o que aconteceu lá em Beijing. Então, o plano diretor portuário tem que contemplar essas ações. Então, o que mais ainda? Participação do porto de forma que a movimentação de carga considere um impacto na vida urbana, ferrovias, por exemplo, e tudo, né? E que as obras de expansão de infraestrutura sejam custeadas como componente da receita portuária, ou seja, o porto contribuindo com a melhoria da vida da cidade, né? Essa construção porto-cidade. Pode passar. Próximo. Então, aí, ó, a história do que te dói, né? Então, o porto pergunta à cidade, o que te dói? O que me dói é barulho, mau cheiro, tá certo? Fauna sinantrópica, aquela fauna que acompanha a atividade humana, pombos, ratos, morcegos, insetos, doenças, contaminação ambiental, acidentes de trânsito, sinistros recorrentes, impacto de passageiros em cruzeiros, os passageiros que... Pô, nós estamos chegando aí de novo em 1 milhão de passageiros de cruzeiro, precisamos atender bem, então o que a cidade quer são coisas elementares, tá certo? E, evidentemente, uma conta pode passar a próxima. Por favor, então, o que a cidade não quer por perto, não é? Quer dizer que o porto pode aumentar, mas não aumenta longe, cara. Certo? Cargas poluentes e perigosas, granéis sólidos e líquidos, tá certo? Nós temos aí uma concentração de granéis, tá certo? Eram áreas remotas, a Ilha Barnabé, o Cais do Sabão, e no meio colocam ali um terminal de desgaseificação, de regaseificação de gás. Então, para um navio com gás em baixíssima temperatura, que vai ser transformado de novo em gás no meio do porto, assim, quer dizer, não é que é errado isso, é errado o lugar, tá certo? Então, tem princípios ambientais como que são da precaução e da prevenção, que tem que receber um olhar assim muito claro. E a prevenção vem antes da precaução. Quer dizer, a prevenção é o seguinte: em primeiro lugar, escolha um lugar, tá certo? Onde você não tem os impactos imediatos na vida de milhares de pessoas. Aí você previne a localização, a melhor posição para que você tenha disponível para colocar essa instalação. E ali você faz a prevenção, que são as melhores técnicas conhecidas, as melhores tecnologias para gerenciar o processo. Tá certo? Então, são termos que são conhecidos, né, como CAPEX, que é o planejamento, a questão de investimento, e OPEX, que são o controle das operações. Então, a prevenção coloca o investimento num lugar onde você tenha um menor impacto na região, a sustentabilidade. E o OPEX coloca a operação com as melhores tecnologias disponíveis. Né? Então, como fazer? Planejar as ocupações de forma a não agravar as situações existentes, para começar, não agrava. Relocar cargas para posições de expansão do porto e indústria, ou seja, nós temos toda a área continental, que é mais distante, que é uma região não povoada, tá certo? E que está prevista para ampliação de atividades portuárias e retroportuárias. Relocar cargas para posições de expansão do porto e indústria, responsabilidade nos técnicos da elaboração de soluções. Pode tocar.
E, por fim, né, a vulnerabilidade em trechos urbanos, onde você tem sistema imobiliário, pode aí que vai aparecer mais coisas. Isso. Olha só. Ixi, olha que trambolho. Em italiano, lá no Vêneto, no idioma Vêneto, fala assim, que trogolaio, isso. Tá certo? Olha que coisa triste. Uma locomotiva aí de altíssimo valor que, por algum problema operacional, causou isso, milhões de reais de prejuízo, tá certo? Que poderiam ter causado, ao que parece, não houve assim, problemas ali em relação à população. Mas são coisas que estão no espectro de risco, a gestão de risco. Está bem mantida essa via? O que causou isso? Tá certo? Foi uma deficiência da via, foi uma deficiência da locomotiva, foi uma deficiência operacional. Então, isso realmente tem que ser apurado. Foi um ato malicioso, houve uma interferência nesse assunto, mas a situação está aí colocada. Pode prosseguir, Pedro. Bom, a meta comum, um meio ambiente seguro, certo? Rígido e legal. Certo? Uma frase assim, simpática, né? Digamos assim, seguro, em termos de segurança, rígido, para que não tenha os componentes negativos do ponto de vista da saúde, e legal do ponto de vista do direito. Tanto legal, direito deve ser legal na amplitude do termo, mesmo com esse olhar simplificado que a gente faz. Isso é legal. É legal porque é legal. Tá certo? Está correto, está de acordo, está confiável. Tá certo? Pode seguir. Já estamos acabando, pessoal. Não se aflija, não. Então, definindo os painéis, né? Visão estratégica do porto, indústria conceitual. Aqui tem um aspecto. Como é que a gente vai melhorar essa questão dos empregos? Existe uma proposta que é a ZPE, a Zona de Processamento e Exportação, ou seja, vem produtos parcialmente preparados do exterior, vêm para o Brasil, para qualquer país, e tem uma zona de processamento e exportação, que tem características próprias, onde eles são processados e reexportados. A ZPE é uma coisa que está em vigor, tem tentativas aí há 15 anos e não acabou se consolidando. Tem uma boa intenção nisso, tal, de dar trabalho, para quem não tem nada, qualquer atividade é importante. Mas são atividades que tem outras populações que fazem por menos dinheiro do que a gente faz, tá certo? Embora tenha pessoas que se dispõem a fazer quase que por qualquer dinheiro, na expectativa de conseguir alguma coisa. Tá certo? Mas isso, então, não conseguiu se consolidar. E o que nós estamos propondo são, em vez de ZPE, Zona de Produção e Exportação, são as aulas. O Eduardo deve ter falado isso no evento dele, que são zonas de apoio logístico, tá certo? Onde você tem terminais intermodais, multimodais, né? Terminais fortes, né? Nessa região fluvial aqui da Baixada, portos onde você tem, em primeiro lugar, acesso e ligação, não tem multimodal, chega por via aquática, ou sai por via aquática, você tem rodovia, você tem ferrovia, eventualmente ferrovia, tá certo? E até ligação aeronáutica, né? Como há propostas para a região, e ali você faz uma atividade industrial produtiva, tá certo? Que é realmente com emprego de qualidade, tá certo? Porque na ZPE, a regra é o seguinte, pagar o menos possível para ter o máximo possível de lucro. É o capitalismo levado à sua visão menor, tá certo? A ZAL é o capitalismo levado a uma visão maior, tá certo? Visão de sustentabilidade. Tá? E aí o Plano Nacional de Logística tem que olhar o porto como ponto gerador de empresas, evidentemente. Então, não pode ser uma visão incompleta, o porto como passagem, tá certo? Zona da Baixada como corredor de exportação. Ou seja, só passa aqui para deixar um monte de problemas que são esses que a gente já apontou, e gerando realmente, sem deixar aqui uma riqueza correspondente, mínima que seja, né?
Então, resultado, núcleo de riqueza e cinturão de pobreza. É isso que a gente quer evitar. Pode passar, por favor. Então, vamos lá. Porque temos tão poucas indústrias na Baixada, legislação restritiva, foco ambiental, medidas compensatórias, são obrigatórias. Mas empresários temerosos, tá certo? Operadores ambientais dizem, tanto o empresário que está temeroso, eu vou apresentar um projeto, vai ficar rodando um monte de anos lá, tá certo? Os operadores ambientais, pelas responsabilidades que assumem, eles são extremamente zelosos, tá certo? Que sabem que respondem com suas próprias atribuições, tá certo? Pelas aprovações que emitem. Então, fica uma situação de um não empreende ou ter empreender e o outro vai exigir coisas realmente as mais draconianas possíveis. Então, tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso, tem que respeitar a sustentabilidade ambiental. Expectativa de investimento e licenciamento. A nossa Constituição Federal, artigo 205, caput. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, está na nossa Constituição. E esse entendimento deve ser no sentido de que isso, o meio ambiente, esteja a serviço, então, da sua própria integridade, do benefício da sociedade e da viabilidade econômica, porque senão vai ficar simplesmente preservado e não vai trazer benefício adicional à qualidade de vida das pessoas. Pode seguir? Já estamos caminhando aí para o final, pessoal. O que mais importante? O caminho, então, é a sustentabilidade. Repetindo. O melhor para o social, o melhor para o ambiente e o melhor pela economia. Conceito inerente ao conceito da economia azul. Aqui. O que me animou em relação às propostas da economia azul é esse olhar equilibrado, tá certo? Realmente de trazer, fazer a população a beneficiária das ações que aqui se realizam. Pode passar, então, não? Trabalho, cadê você? A gente está procurando. No momento atual, aluga-se, vende-se, escateia de empreendedores, automação, inteligência artificial, reduzindo a participação humana no processo, usar a tecnologia a nosso favor. É isso que a gente quer, pode passar. Reindustrialização da Baixada, possibilidade tem estaleiros e reparo navais, descomissionamento de plataformas. Isso é o seguinte, quer dizer, estaleiros e reparo navais, nós tivemos atividades aqui. Aqui no Guarujá construiu-se 3 plataformas de petróleo na margem esquerda do Porto, Santos, no início da década de 80, né? E geraram um enorme recurso da região que foram reaplicados no SING, em atividade de implantação do SING, o descomissionamento de plataformas. Plataformas têm vida útil. Então, essas plataformas que são construídas e fazem o seu trabalho e caminham depois no final da sua vida útil, tem que ser descomissionamento é o termo que é desmontado, tá certo? Então, instalações complexas que poderiam ser desmontadas, descomissionadas aqui na nossa região, justamente nos estaleiros. Nós temos áreas importantíssimas, aquela região da antiga Cruzica, do Duque do Estradinho e outros, que poderiam ser áreas de estaleiros. Assim. Tem vocação para isso, tem portos, podem ampliar os portos e tudo, né? Ainda em apoio local ao pré-sal, fornecimento de empregos, aeroportos para o pré-sal, tá certo? Era atendido por Itaipu. Agora tem um novo aeroporto, mas continuam hoje, voltando a ser atendidos no Rio de Janeiro. Turismo, cruzeiros, trem intercidade. Que tal percorrer a ferradura de trem
Ou seja, um trem tipo subúrbio que pegue a margem esquerda e a margem direita, não muito fácil. Esse percurso maior, tá certo? Poderia ser até uma atração turística do Guarapó até Conceiçãozinho. Indústrias leves, dentro do tipo da ZAU, né? Zona de Apoio Logístico e Distritos Industriais Acoplados. Pode seguir? Aqui, área continental de Santos, novos terminais, novos berços. Na área continental, há uma previsão de mais 19 ou 20 berços de ocupação, já previsto, inclusive, na legislação municipal, como área de expansão portuária e de portuária e retroportuária. Aqui tem uma chamadinha interessante, para uma provocação, é a terceira margem do estuário. Né? Lembrando o fabuloso Guimarães Rosa, isso é um conto do Guimarães Rosa, a terceira margem do Rio, tá certo? Que eu recomendo muito para ler, curtinho, só tem umas 4 páginas, pessoal, mas ele é um texto profundo, apenas sobre a terceira margem do Rio, e que era uma coisa assim, fantástica, né? Dentro do turismo fantástico do Mestre Rosa. E aqui fazendo uma comparação com a terceira margem do estuário, porque é uma coisa fantástica, mas concreta, uma possibilidade de ser ocupado e realmente gerar muitas riquezas para a nossa região. Pode ser. Não, mas pronto. Desculpe, só eu falei aí, quase 2 horas. Não, está ótimo o áudio. Não, o áudio está ótimo. E assim, eu ia dizer aqui, antes de agradecer, Áudio, que você foi felicíssimo aqui na sua apresentação, mas eu estou ponderando aqui a minha fala e estou dizendo que felizes somos nós aqui de termos aproveitado tão brilhantemente que você trouxe esses pontos para nós. Eu acho que é um fato assim, muito marcante, assim, né, que coroa essa semana do meio ambiente, aí, que a gente insiste em vários movimentos na cidade. Estamos na Semana do Meio Ambiente. Exato. Então, cai muito bem tudo que você falou aqui. A EAS, a associação, né, com vários eventos. Nós tivemos a oportunidade de estarmos aí na terça-feira na associação falando um pouco da economia azul. O secretário Glaucus ficou muito interessado nesse tema da economia azul e durante a minha fala, mas de uma maneira muito rasa mesmo, Áureo, nós comentamos a respeito do seu estudo, né? Eu diria assim, né, que a gente está rasgando dinheiro, vamos dizer assim, né? Estamos poluindo o rio com água boa, trazendo arrastando o produto. É verdade. Exatamente. Esse é um estudo, então, não é meu, não, é de um grande grupo de pessoas que tem aí um trabalho, o próprio Eduardo participou muito disso, outros, infelizmente, já passaram, o Sérgio Araújo, um engenheiro de primeira qualidade, e infelizmente nos deixou. Interessado, o secretário de Meio Ambiente de São Vicente também estava presente, também ficou muito interessado. Sim. E depois, junto com o André de Fágio, a gente fez a mesma apresentação, ou muito parecida, no CONDEMA, né? Que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, na quarta-feira. Integramos o CONDEMA também. Falamos sobre isso e lá, como você falou, tem o pessoal do Ministério Público Estadual, Federal, várias autoridades, universidades, muitas pessoas, e todas elas interessadas também nesse assunto e se predispondo, né, a trabalhar conosco. Eu queria ver se dava tempo ainda, rapidamente, se quem precisar sair não tem importância. Nós temos aqui a Naana Moraes, eu estava dando uma olhada aqui no seu perfil, Naana, que ela é uma engenheira sanitarista ambiental, especialista em recursos hídricos, em gestão de recursos hídricos. Você gostaria de fazer algum comentário aqui, além dos parabéns que você está colocando aqui para o professor, Naana? E antes de mais nada, a gente quer te convidar aqui para você ter uma participação ativa aqui no nosso portal, na nossa plataforma, tá bom? Pedro, você tem como abrir o microfone dela? Não sei se está aberto, se é possível. Eu vou convidar ela aqui.
O André, se quiser fazer algum comentário, André, muito bem-vindo aqui. André é o nosso novo presidente atual. Faz um positivo aqui que a gente abre o microfone para você. Não, Ana, eu não sei se ela está presente ainda, o Pedro. Está aberto para ela? Eu convidei os dois como palestrantes, eles precisam aceitar para conseguir usar o microfone. André, talvez tenha saído aqui na finalização do áudio. O Matias, eu vi que ele saiu agora há pouco, e estava participando aqui, deixou aqui os cumprimentos ao áudio. Enfim, acho que o pessoal acabou saindo, Áureo, por conta aí que a gente se deu tempo. Mas, olha, foi... a paciência deles, coitado. Mas foi mais... A Nauana está dizendo que ela não sabe como aceitar o convite, Pedro. Eu aceitei aqui, não sei se vocês estão escutando. Quem está falando, André? André, pode falar primeiro então, André, por favor. Tudo bem? Bom dia. Muito bem. Parabéns, Gerson, por promover aqui esse bate-papo. Parabéns, mestre Áureo, por compartilhar aí uma fração aí do seu conhecimento. Sensacional. Eu queria falar sobre aqui a ZPE, a ZAL, que é muito interessante, né? Até a ZPE, por exemplo, é um dos pilares, né, de desenvolvimento da China, né? Que eles têm lá várias ZPEs, né? Que é mais ali o assembly, né? Você traz aí peças e monta e reexporta, por exemplo. Então, e Santos está se enquadrando, né? Para ter uma ZPE na área continental. Então, é uma oportunidade fantástica de gerar aqui, né, desenvolvimento, né, renda aqui para a nossa região. Então, tanto a ZPE como a ZAL, né? Então, muito legal. Feliz aqui também pelo Áureo compartilhar com a gente essa questão também de todo, né, toda a apresentação e também essa parte aí da ZPE e da ZAL. Tá ótimo. Muito obrigado, André. Eu estou vendo que a Nauana está aqui, né, Nauana? Você está presente. Agora eu estou. Não sei se estão conseguindo me ouvir. Sim, perfeitamente. Fique à vontade, Nauana. Bem-vindo. Prazer, senhor Dr. Áureo, muito obrigada. Tive a oportunidade de conhecer um pouco o tema do Blue Economy essa semana na Associação dos Engenheiros de Santos, pelo Dr. Gerson, e fiquei encantada e por isso estou aqui hoje. Eu tenho várias dúvidas, na verdade, como eu estou introduzindo ao tema agora, mas eu só queria verificar sobre as águas abrigadas, que, na verdade, como a gente poderia intensificar ainda mais no âmbito da economia sustentável esse tema. Eu não sei se a parte da explicação, de fazer piscicultura, da gente atuar sobre a questão da dragagem, se ela estaria muito atrelada nessa parte das águas abrigadas. Eu fiquei apenas nessa dúvida. Posso responder? Bom, Zana, prazer, então, também te conhecer. E é sempre bom ver que a vida se renova, vem gente jovem e também com o mesmo espírito, o mesmo ideal. O André, uma grande pessoa que eu admiro bastante, e vem com esse espírito de responsabilidade e em buscar vamos dizer, o progresso dentro de um lugar sustentável. As águas abrigadas, então, são um estuário em si, como eu falei, onde existem as operações. A economia azul, vamos dizer, tanto no sentido, vamos dizer, das obras da montante, os rios, em relação a melhorar aspectos de dragagem, fazer armadilhas, entre aspas, de captura desses resíduos sólidos, evitando até que eles, pelo menos em parte, venham, vamos dizer, assorear o estuário, ou reduzindo, então, a dragagem de manutenção. Elas são ações assim, físicas e que podem ser implementadas, e com certeza tem um monte de gente estudando isso com seriedade e com competência. Mas veja bem, então, como a economia azul pode ampliar, vamos dizer, esse desenvolvimento econômico nas áreas abrigadas? Difundindo esse conceito de sustentabilidade.
o melhor para o ambiente, o melhor para o econômico, o melhor para o social. O econômico faz a viabilidade das coisas, tá certo? Porque se não for feito, se o porto vai crescer, tá certo? E se não tiver a habilidade por força dos empreendedores, vão ser obrigados a tirar recursos que já são restritos do orçamento do Tesouro para fazer isso. Não tem sentido. Então, quem tem o resultado do trabalho deve contribuir, seja em ações preventivas ou até, por exemplo, vai ocupar agora a área continental. Está previsto na legislação. Tá certo? Tem que ter compensações, porque vão ser modificar situações atuais, isso já está previsto, e as empresas têm que fazer compensações ambientais para construírem as suas instalações. E isso, o olhar para esses recursos, você veja bem, aqui recentemente, o Porto Valongo, um lindo exemplo de recursos que foram auferidos, vamos dizer, de empreendedor, lembrando sempre, e revisando sempre, o porto é propriedade do povo brasileiro, deve ser recebido. Então, aquilo que é originado na atividade deve reverter em benefício da população local e em geral. Então, a questão é exatamente essa. E eu quero também repisar uma coisa que eu falei, talvez rapidamente, a questão da gestão de riscos. Por que acontece? Cada empreendedor, ele, teoricamente, ele olha para o seu negócio. Então, a minha propriedade vai daqui até aqui, tá certo? Nessa propriedade eu vou trabalhar de uma forma assim, muito responsável, com melhor tecnologia. Só que do outro lado do mundo tem outro empreendedor, tá certo? Que tem